Olá, boa tarde. Eu me chamo Gabriela, sou aluna do segundo período de farmácia. Esse trabalho que eu irei fazer é da matéria de fisiologia, que quem leciona é o professor Anderson. O tema escolhido por mim foi Covid-19. Então, ao passar desse vídeo, eu irei falando vários detalhes a respeito dessa doença. O Covid-19 é de uma família de vírus que é composto por RNA de fita simples. São conhecidos diversas espécies de coronavírus que causam infecções em animais. Até o ano de 2019, eram 6 espécies que causavam danos à saúde humana. No entanto, uma nova espécie foi criada em 2019, capaz de acometer os humanos de uma forma muito mais grave do que os que já tinham anteriormente. Em 2019, foi localizados os primeiros casos dessa variante na cidade de Wuhan, na China, a cidade mais populosa da China. Um pouco mais de tempo, em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou para o mundo inteiro que todo mundo estaria vivendo a pandemia do Covid-19 e que todos começassem a ter os devidos cuidados. Segundo o Ministério de Saúde, mais de 9 milhões de pessoas foram infectadas e 7 milhões de pessoas conseguiram se recuperar. Em cerca, né? Não é o número exato. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 220 mil pessoas foram acometidas com o óbito, com a forma mais grave da doença. A faixa etária mais acometida dessa doença foram pessoas de 30 a 79 anos, e a taxa maior de mortalidade foram os idosos, devido a suscetibilidade, né? A maioria dos idosos já são acometidos de diabetes, hipertensão, isso associado a um grande agravo para o Covid-19. Além disso, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares são doenças que agravam de forma muito significativa o Covid-19, fez com que diversas pessoas perdessem a vida devido a esse agravo. No miocárdio, o Covid-19 pode causar miocardite viral e induzir a resposta inflamatória. Hipoxemia, danos isquêmicos podem. Além disso, associado com a hipoxemia, danos isquêmicos podem ocorrer e, consequentemente, o aumento da troponina e alterações no eco e ECG. É importante destacar que a hiperinflamação gera inflamação vascular com a exposição ao fator tecidual, instabilidade das placas de ateroma e ativação patológica. Diante da exposição desta doença, a maioria dos jovens podem ser assintomáticos ou conter poucos sintomas, pequenos sintomas que não vai ser tão agravado como em pessoas mais velhas. Assim, pessoas acima de 30 anos são as pessoas que têm mais suscetibilidade a maiores sintomas. Já os idosos geralmente apresentam algum sinal. O período de incubação é de 13 a 9 dias, variando de 0 dias a 24 dias. Os sintomas do Covid são semelhantes a diversas outras viroses e resfriados, gripes. Sintomas como tosse, como nariz entupido, como febre, são todos sintomas que também fazem parte de outras doenças. O sangramento pulmonar e a insuficiência renal também eram um dos sintomas de casos mais avançados do Covid-19. Entre o sétimo e o 10º dia, existe o ocorrimento de manifestações clínicas mais graves, como hipoxemia e infiltração pulmonar, né? Esses sintomas ocorrem em pessoas mais idosas, com idade avançada, ou que estejam com morbidade. A forma considerada grave da doença gera uma resposta imunológica intensa, onde existe
uma grande quantidade de neutrófilos, macrófagos, linfócitos e monócitos presentes no nosso corpo em grande quantidade. O diagnóstico laboratorial do COVID-19 é realizado por meio da reação da cadeia polimerase com a transcrição reversa. O material suave é colhido da nasofaringe, onde a maioria dos pacientes tem a carga viral diminuída nos primeiros dias, nos primeiros 3 dias, e aumentada do 4º dia até o final dessa doença. A sorologia também é utilizada para a detecção de anticorpos da classe IgA, IgM e IgG, que agem contra o vírus. Dessa forma, a partir do 5º dia de sintomas, é possível encontrar os anticorpos da classe IgM, já na corrente sanguínea humana, também nas secreções do nariz. Entretanto, a reação cruzada com outros vírus ou com a vacina da influenza pode acarretar com falsos positivos, né? Foi algo que ocorreu muito nesse período de pandemia, onde trouxe muita preocupação para as pessoas. Porque você não tendo a doença e o exame dando positivo é motivo de aflição. Esses testes sorológicos, eles não são ideais para a detecção do vírus da doença, porque acontece muito essa parte de falso positivo. Mas ele já é perfeitamente ótimo para estudos de sociedade, de cidades, de estados. Por isso ele também foi muito usado, mas acontece isso, de ter falso positivo. Sabe-se que os indivíduos com COVID-19 têm seus exames laboratoriais bem alterados comparados a indivíduos saudáveis. Isso é consequência de como o vírus age no nosso corpo, né? Ele tem essa capacidade de alterar. A vitamina C, por exemplo, ela tem sua porcentagem elevada, de 75% a 93%. A albumina sérica, ela tem seu valor em porcentagem diminuído, de 53% a 93%. A hemoglobina tende a diminuir de 41% a 50% na maioria dos indivíduos. Os biomarcadores que identificam infecção tendem a aumentar devido à piora do estado clínico desses pacientes, principalmente do 4º dia em diante, né? Que é onde a carga viral está bem mais alta no ser vivo. Os exames de imagem, eles ajudam a diagnosticar possíveis problemas que estejam acontecendo no ser humano, né? Principalmente aqui no tórax, onde vai ver toda essa parte de pulmão. Então, a tomografia computadorizada de tórax mostra opacificações em fase inicial ou consolidações em vidro fosco bilateral. Os 2 lobos podem ser afetados, além de apresentarem infiltrações. Podem sim ocorrer infiltrações quando o indivíduo está com COVID-19. Então, o pulmão fica infiltrado com água. Como eu acho que a maioria já sabe, não há um tratamento comprovado para o COVID-19 devido a pouco tempo, né, que apareceu essa doença. Não há nenhuma medicação comprovada. Embora vários estudos já estejam acontecendo para preparar esses medicamentos, então, atualmente, o manejo dessa doença se faz por meio de tratamento de suporte, com internação, oxigenoterapia, técnicas de ventilação, caso necessário. Além disso, faz monitoramento por as vias vitais. Agora eu vou especificar um pouco a respeito da prevenção do COVID-19, as formas que o indivíduo humano deve utilizar para se prevenir. Era muito comum, quando a gente ainda tem, né, casos de Covid, mas quando eram mais intensos, o uso de álcool sempre nas mãos, o uso da máscara, evitar o contato físico com outras pessoas, né? O contato físico era um grande meio de transmissão do COVID-19. Sempre que pegar em algum elemento contaminado, em alguma coisa, em alguma superfície, passar álcool nas mãos, ou então lavar as mãos com sabão. Uso de máscara, né? Que é como uma barreira física de proteção. Principalmente para aquele que estivesse infectado, né? Porque aquele que estivesse infectado com o uso da máscara, ele ajudaria a proteger o seu vizinho, a pessoa que está com ele naquele momento. Então, era interessante que todos usassem, porque existiam também muitos casos assintomáticos. A pessoa transmitia a doença, mas ela não tinha sintoma, então ela não tinha como saber que estava, ela apenas transmitia a doença.
Então, o uso de máscara foi universal para todos devido a isso. As pessoas infectadas também, sempre que tossissem, colocar a mão na boca, quando fossem espirrar da mesma forma, para evitar essa contaminação daquele ambiente que eles estivessem, né? Porque eu tenho certeza que ninguém queria ver o seu vizinho com essa doença, arriscando ir a óbito, porque muitas pessoas foram a óbito devido a essa doença, pessoas novas, pessoas de 30 anos, de 24 anos. E deixando bem claro, essas medidas ainda são muito importantes, principalmente para as pessoas que têm comorbidades e os idosos, porque são as pessoas mais suscetíveis a ter essa doença de forma mais intensa. Então é importante que os idosos e pessoas com comorbidades e aquelas pessoas também com sintomas gripais sempre usarem máscaras, porque aí vai estar evitando um problema, uma complicação futura. Outra coisa que eu tinha esquecido de falar, que é a respeito do distanciamento. O distanciamento de 1,5 metro era muito importante, porque mesmo que a pessoa tivesse com os sintomas aqui, eu estando a 1,5 metro de distância, era bem mais difícil eu pegar, né? Com certeza. E os ambientes abertos e arejados eram os melhores ambientes para se estar nesses momentos dessa pandemia. Porque um ambiente arejado, ventilado, sempre está correndo ventilação, ambiente aberto, evita a propagação de um ambiente muito fechado dos indivíduos.